Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 1. Ana Paula, com Débora Finocchiaro. Ela aparece em primeiro plano, é magra, tem cabelos curtos e grisalhos. Oi, eu sou a Ana Paula e eu concordei em fazer parte dessa, vamos dizer, essa campanha. Achei muito bonito a iniciativa Confessionário, que tem o objetivo de nós mulheres contarmos as nossas histórias, fazer o relato das nossas histórias, para que outras mulheres se sintam com coragem de compartilhar e para a gente saber que a gente não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. É muito bom saber que não está sozinho. Bom, imagem na tela de um notebook. Eu sou casada, eu fui casada há 31 anos, tenho uma filha de 13 anos. E o que aconteceu agora com essa pandemia, o meu marido, meu ex-marido, ele não estava cumprindo as ordens de higiene e tal, e a minha filha tem asma, ela é grupo de risco, e além disso eu acho que é importante seguir essas regras, e ele trabalha no comércio, né? A gente tem uma espécie de um mercadinho, e lida com muita gente, e ele chegava em casa, não queria tomar banho, não se importava em tirar o sapato antes de entrar em casa. Bem, isso foi o que me fez procurar uma advogada e pedir a separação, né? Pedir o divórcio. Não foi a primeira vez que eu pensei em pedir o divórcio. Na outra vez eu estava com minha filha pequena e ele... Angustiada, vira o rosto para o lado. Ele me ameaçou de me empurrar de uma escada, e eu estava com a minha filha no colo, e eu disse, mas eu tô com a nossa filha no colo. E ele disse, mas eu posso ter outros filhos, tá? Antes disso também aconteceu, acho importante falar, assim, meu marido é uma pessoa muito divertida, sempre foi, assim, a gente se conheceu bem jovens, imagina, eu casei com 19 anos, eu só tinha tido um namorado antes dele. E desde o começo, assim, ele... Respira fundo, as mãos unidas cobrem o rosto. Por ele ser brincalhão e tal, ele tinha umas brincadeiras um pouco estúpidas, assim, de empurrar, de beliscar.
de chegar por trás, assustar. Eu achava aquilo, eu não gostava, mas eu não me dava conta, na verdade, que já era uma violência, assim. Agora eu entendo. Antes não. Eu achava que era uma brincadeira. Eu não dava bola para aquilo, sim. Mesmo que às vezes aqueles beliscões me deixava roxa. Uma vez ele deu esse susto, me empurrou, bati com essa parte aqui. Põe a mão no supercílio. Aí ele vinha, me abraçava, pedia desculpa, dizia que era uma brincadeira, que ia cuidar da força dele. Quando eu engravidei, eu descobri que ele tinha uma amante. E eu também. Essa outra vez eu quis me separar. Eu tive alguns problemas na gravidez, minha pressão subia muito. E aí ele disse que era uma bobagem, que não era verdade aquilo, e eu sabia que era. Ele dizia que não, ele negava, e trazia à tona a história do meu namorado antes dele, que eu nunca mais vi. E falava eu lembro do nome do meu namorado, Roger, que era um amor, mas tinha sido um namorado, e ele falava do Roger, ele começava a desviar o assunto, e como eu andava com a pressão alta, assim, ele dizia que eu tinha que cuidar, porque hoje não podia perder aquele filho. E ele às vezes eu trabalhava com ele, né, muitas vezes eu ajudava lá no mercadinho e tal. Ele dizia que não era para eu ir, e eu dizia que queria ir. Um dia eu cheguei lá, ele tinha pedido para eu não ir, eu fui, e desde então, um bom período da minha gravidez, ele me fechava em algum ambiente do nosso apartamento, que não era grande, um apartamento bom. E uma das vezes que ele me fechou no quarto, não tinha banheiro no quarto, né? Eu me lembro que eu acabei urinando, eu acabei fazendo xixi nas calças, isso me fez um mal tremendo. Aí ele chegou, abriu, eu estava chorando muito, dizendo que eu queria me separar, e ele sempre me convencendo que não, que a gente precisava ficar juntos, que o amor dele era maior. Aí ele era muito carinhoso, me abraçava. Bom, fecha os olhos e apoia a cabeça nas mãos unidas. Ele é um bom pai. Não posso dizer que ele é um mau pai, não. Seria injusto. Ele é divertido. A minha filha, eles se dão bem. Às vezes eu fico um pouco assustada, porque conforme o olhar dele para ela. Mas é importante contar algumas outras coisas para vocês. De uns anos para cá, depois que a minha filha já estava com uns 4, 5 anos, ele começou a... um dia eu fui levar o lixo para fora, bem cedinho, assim, né? O lixo normal. E aí o saquinho furou, bem na porta da entrada do nosso apartamento, e ele veio por trás, furioso, me empurrou em cima daquele lixo ali. Pegou um saco e me disse, vai limpar. Daí eu fui pegar uma vassoura, ele, não, vai limpar com a mão. Eu limpei, botei dentro do saquinho. Eu tinha medo dele, assim, né, de discordar. Enfim, sempre tentando também evitar que a minha filha... Eu não vou dizer aqui o nome da minha filha, nem dele, porque eu acho que é importante, né, preservar a intimidade deles. Joga a cabeça para frente, mantém o olhar baixo, põe a mão na testa. Bom, eu botei lá o saquinho de lixo, levei para baixo. Quando eu subi, ele disse, olha, enquanto tu desceu lá, eu me dei conta de que o lixo aqui é tu, que tu é o maior lixo que tem aqui dentro dessa casa. Mas tu não é um lixo, lembro direito, tu não é um lixo orgânico, tu é um lixo seco. Então a partir de agora, sempre que passar o lixo seco, nós vamos te colocar lá do lado e ver se eles te levam, que aí chega dessa história. Eu achei uma brincadeira, meio que comecei a rir, assim.
para ele. E ele fez para mim, ele gostava muito de fazer um gesto assim. Ela mostra com as mãos espalmadas à frente. Espera. Quinta-feira, que é o dia que passa o lixo seco aqui em casa, até hoje isso, né? Ele me pegou, fechou a nossa filha no quarto, me lembro que ela ficou chorando, me pegou e me botou no cordão da calçada e disse: agora vamos ver se os lixeiros te levam. Chega dessa história. Desde então, toda quinta-feira, ele me levava pro cordão da calçada para ver se os lixeiros me levavam. Nervosa, contrai os lábios e baixa a cabeça com as mãos junto aos olhos. Tem mais um fato que eu tenho que falar para vocês. Ele sempre gostou de arma, né? Ele é um cara forte assim também e tal. Sempre gostou, admirou esse negócio de arma. E ele tinha uma arma em casa, né? Ele gostava de mandar foto de arma e tal. Depois de um tempo, ele colocava a minha filha, logo que ela nasceu, ela ganhou uma bonequinha, coisa mais linda. Uma bonequinha de... Mostra com a mão uns 10 centímetros. Com amor. A bonequinha que onde tu coloca, ela fica sentadinha assim. E um dia nós brincando, ele botou a bonequinha na minha cabeça. Aí eu fiquei também brincando, assim, retinha, né? Para não cair a bonequinha. E aí ele pegou a arma dele e apontou para a bonequinha e disse: quando tu te comportar mal, eu atiro nessa bonequinha. E essa ameaça é recorrente. É bem recorrente. É isso. Agora, o que tá eu tô com uma medida protetiva, desde que surgiu essa pandemia. Ele foi morar na casa com a mãe dele, né? Que é uma pessoa boa, a mãe dele, mas nunca se intrometeu, né? Eu tentei algumas vezes conversar com ela nunca se intrometeu, porque ela protege muito o filho. Ela não acreditava. Eu tentei contar, eu contei algumas vezes algumas coisas, ela nunca acreditou. Ele tá lá, e agora eu tenho essa advogada. E ele foi preso, mas ele foi solto porque pagou a fiança. Foi preso porque ele tinha arma, né? Teve a apreensão da arma, tiraram a arma, mas ele foi solto. Ele tá calmo, assim, não tem acontecido nada. Eu só tenho pedido, eu não quero que a minha filha vá lá. Mas daqui a uma semana tá marcado para eles se encontrarem. Eu tô bem assustada. Mas eu tô com essa medida protetiva. E agora é rezar. Quero dizer que mesmo que eu esteja aqui olhando para um computador, a sensação que eu tô agora de ter contado essa história, mesmo sendo doída, sabe? É muito bom a sensação, é um alívio, assim, parece que eu tive há muito tempo dentro de um, o que eu vou dizer, de um poço escuro e fundo, e que agora eu consigo botar minha cabeça para fora, assim, e respirar. Eu quero agradecer esse convite, quero agradecer a minha advogada, que também me fez enxergar muita coisa que eu não reconhecia, ou talvez eu tivesse medo de reconhecer. E
E eu tenho fé que... Eu tenho fé de que esse relato também contribua para que outras mulheres tenham coragem de contar as suas histórias, e a gente saber que a gente não está sozinha é muito importante. É muito importante. Porque a solidão, essa sensação de desamparo eu acho que é uma das piores que tem. E é isso. Obrigada. Ela sorri timidamente. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Eu sou a Gabriela Souza, sou advogada e trabalho exclusivamente com mulheres. Há 3 anos abri meu escritório com a ideia de trazer uma perspectiva de gênero para a análise do judiciário. Eu estou muito feliz com o convite para participar desse projeto confessionário, porque eu acredito que o direito é uma ciência jurídica e social, e por ser uma ciência social, ele conversa com a arte. Quando a gente fala de trabalhar com mulheres, a gente fala, acima de tudo, de uma história de não direito, de não ter direito, porque as mulheres têm medo do direito, as mulheres têm medo de exercer os seus direitos. E aliado a isso, tem a culpa que a mulher sente ao buscar ajuda, ao pedir, denunciar, até mesmo ao se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo. Se há alguma culpa nisso tudo, essa culpa, ela não é dela, ela é vítima. Essa culpa é do agressor. Eu sempre tento... Tem pele clara e cabelos crespos. Tento dizer para as minhas clientes, e se roubassem a tua bolsa com todo o teu salário dentro, o que tu faria? A resposta é imediata. Eu iria na polícia e registraria um boletim de ocorrência. Então, por que tu não registra uma violência? Se as violências também são inseridas dentro de crimes. Hoje, o Brasil é o 5º país mais violento para se existir como mulher. E dentro da casa, onde deveria ser o refúgio, na verdade, é o lugar mais perigoso, porque as violências, elas acontecem lá. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é tida como a 3ª melhor lei do mundo, e ela é conhecida por 98% dos brasileiros. Então, hoje, eu, quando criança, não tive acesso a saber o que era violência, eu não tive acesso a entender que existia uma lei. As crianças de hoje, as meninas de hoje e os meninos, eles crescem sabendo que existe uma lei que protege a mulher em situação de violência doméstica. No direito, existe uma pompa, existe uma tentativa de ser refinado e de se parecer superior, porque afinal são os operadores do direito que conseguem usa óculos de grau marrom, mudar as leis, enfim. E eu vejo que o direito, ele se afasta muito das pessoas. É inacreditável que agora a gente esteja vivendo uma epidemia onde 12 mulheres morrem por dia há anos no Brasil. Eu me acho até um pouco inocente de não ter percebido a potência do machismo e não me dei conta disso antes de abrir o escritório. E eu precisei naturalizar algumas coisas, como ameaças de morte, eu precisei de algumas medidas protetivas de agressores de clientes, e eu fui muito ofendida por colegas advogados. Eu costumo dizer que advogar para mulheres é tanto o que me destrói quanto o que me motiva. Eu sei que trabalhar com isso que ao mesmo tempo em que muitas vezes eu preciso me acolher e me recolher para conseguir sentir isso, esse sentimento também é o que me salva, o que me liberta e o que me transforma. Também são essas as histórias que me fazem levantar diariamente. Quando eu digo que me salva, é porque me salva como profissional, me salva como mulher, me salva como ser humano, e me reconecta a uma questão do que é
o direito, do que é a justiça. A tela escurece. Elenco primeira temporada: Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro: Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco: Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som: Leonardo Capellati. Direção de fotografia: Fred Paz. Direção de produção: Leonardo Peixoto. Trilha sonora: Laura Finocchiaro. Design gráfico: Luciano Ribas. Vinheta: Victor dos Santos Halbert. Audiodescrição: Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Libras: Ângela Russo. Assessoria de imprensa: Alexandra Zanella. Assessoria jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção executiva: Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos e realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020. Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.